Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Olhando para o mini índice, nós estamos com uma região em que as ondas são bem maiores, tá? Se vocês observarem, a gente está em umas amplitudes bem grandes para o mini índice nessas regiões. A gente está com uma cunhazinha aqui, formando uma dívida pequena. O preço está entre as duas pós nesse momento, ele precisa quebrar essa região. O certo seria ele fechar a onda 2 aqui para baixo, alinhar ela, né, nesse ângulo aqui. Para isso ele teria que descer seus 600, 700 pontos, tá? Se olhar para nossa unha, que se formou nessa região aqui, ó, ele vai descer até aqui, ó, 136, 680, pelo menos ele pode vir até um pouquinho mais de cima da POI. São quase 1000 pontos, tá, de queda ainda, para ele seguir essa tendência aqui. Pode abrir em gap aqui embaixo e subir, ou pode abrir aqui na continuidade e descer, tá? Aí vai ver o que ele vai, onde ele vai abrir. Então, preste atenção nisso. Mas ele tem essa região aqui para pegar, ó. Tá? Essa região toda aqui, ó, vai dar uns 1000 e poucos pontos, tá? Caso ele queira abrir em gap de alta, tá? Abre aqui em cima para pegar a liquidez da região, pode mergulhar também. Então, vamos observar aí duas coisas que ele pode fazer, tá? Porque ele precisa, às vezes, fazer esse movimento aqui de liquidez, ó. Sobe, captura a liquidez e aí mergulha todos esses 1000 pontos aí, tá? Então, prestem atenção aonde ele vai abrir. E quando ele perder esse fundo aqui, ó, vocês marquem, ó. Marquem o fundo aqui. Se ele perder, ele pode... Aí faça a parcial, né, para mergulhar na venda, que daí ele pode vir até esse POI aqui dos 136.400 por aí, tá bom? 136.360. Depois que ele fizer isso, aí nós temos uma grande onda 3 aí para surfar, tá? Se ele perder esse fundo aqui, tá bom? Temos a onda 3 para surfar. Tá, beleza. Então, o índice era isso. O dólar, dolinha, tá pagando as suas amplitudes. A gente tá nesse projeto dólar. Ali na mentoria, a gente tá pegando pelas amplitudes do dólar, tá? O dólar, ele está com esse gap de abertura de ontem para fechar. E ele tá com isso aqui, ó. Então, assim como o índice pode abrir para pegar a liquidez de cima e mergulhar, o dólar precisa pegar a liquidez aqui de baixo, ó. Então, aqui o dólar pode descer na abertura os seus 6, 7 pontos e depois subir para a estratosfera. Que aí ele vai inverter, ó. Ele pode inverter essa barra aqui, que deu venda. Ele pode entrar com ela compradora nesse ponto e jogar ela para cima. Ou ele pode ir direto e vir fechar esse gapzinho aqui, ó. Opa. Aqui, ó, uns 60 pontos. O que ele pode fazer? Ele pode fazer esse movimento assim, ó. Abre no preço, faz um topo, desce, busca liquidez, sobe, testa esse topo aqui, né? E sobe, tá? Pode fazer esse movimento também.
Então, tudo vai dependendo da região. Mesma coisa, marca o fundo do caixote, marca ele. Se descer, pega 7 pontos, que é o final dessa frequência aqui que tá pagando. E na reinversão de mão, tá? Ah, mas ele também pode abrir aqui embaixo direto também, ó. Ele pode abrir aqui, ó, nessa região também. E subir. Contrair, retrair e subir, tá? Ele pode fazer também assim, a região que ele vai abrir. Se ele abre no preço, aí vocês pegam 7 pontos e depois viram a mão para subir. Se ele abre embaixo, vocês compram direto, tá? Claro que vocês vão olhar estruturas. Tem que olhar estruturas, tá? Porque se vocês observar que tem um suporte importante no dólar, ó. Tem um suporte nessa região aqui, ó, preço. Tá? Que antes era uma resistência, depois virou um suporte. Então, o que ele pode querer fazer? Ele pode vir aqui embaixo. Aqui ainda testar de novo ele, tá? Ó, no 5,696. Então, se atentem às regiões do dólar. Aqui, ó, tá? Ele pode vir aqui embaixo ainda. Além da amplitude. Ele pode vir um pouquinho mais, porque ele paga a amplitude dele, começa a lateralizar para trocar a estrutura para fazer a alta, tá? Então, ele pode vir um pouquinho mais. Se tiver order block, aí, deixa eu até ver se ele tem favor gaps e order block. Porque se ele tiver, aí a gente tá... Ó, ele tem order block ali naquele ponto, ó. Aqui. Um order block aqui. No 5,701. Mas no fundo do caixote ele tem order block bem forte, ó. Colocado ali. Caso... É bom, ele vai buscar esses favor gaps todos. A tendência é ele buscar isso aqui tudo também. Mas tem um bloqueio aqui, tá vendo? Aqui naquele ponto também. Mas assim, ele pode fazer, como eu falei, esses últimos pontos. Ele tem 7 pontos para buscar, em torno de 7 pontos aqui embaixo, ó. Podendo vir um pouco mais, tá? Pelos favor gaps e order blocks também há essa leitura. Mas a ideia dele é buscar tudo isso aqui, ó, tá? Depois virar a mão na compra, tá? Nossa, tem um vácuo aqui em cima. Temos um vácuo aqui em cima, que isso não é bom, né? Pra você subir, ele vai demorar para subir mais. E para baixo, mas a tendência dele é ir se reconstruindo, né? Então, a gente tem uma faixa aí de trabalho entre o 577 e o 5,676. Essa é a região de trabalho do dólar hoje, tá? Nessa região aqui. Boa região de trabalho. Olhando também aqui, ó. Porque o dólar, ele pode estar querendo voltar para esse canal de alta, que ele tá já há um tempo, né? Nesse canal. Ó, o preço desce e volta pro canal, né? Então, pode ser que ele queira voltar para esse canal de alta.
Então, a gente já deixa ele bem ampliado aqui, ó. Mas pode ver que todos que ele bate no fundo, ó, ele desce. Ele bate no fundo, ele desce, bate no fundo, ele desce. Ele tá tentando voltar pro canal, tá tentando romper. Há um interesse nessa região. Então, ele fechando esse gap, ele volta pro canal. Para fechar esse gap, agora ele tem que dar o terceiro toque para ter o rompimento, tá? No terceiro toque, ele vai fazer um rompimento. Então, aqui a gente tem os 50% do dia anterior. Olhamos agora onde estão ajuste VWAP, isso é bem importante, porque são pontos de interesse. Ó, tá junto com a VWAP semanal. Então, há o interesse dele vir para essa região aqui, ó, pegar essa diferença, pelo menos aqui, tá vendo? Ó, essa região aqui ele quer buscar. Então, ele tem que terminar de pagar a amplitude vendedora para buscar a VWAP, para virar a mão na venda. Então, ó, esse fundo aqui, onde ele virar para compra, vocês compram, ó. Tá? Vocês compram, porque há uma ideia dele abrir aqui para subir. E se ele subir, essa barra, como eu falei, ela vira verde, né? Ele pode pagar isso aqui na subida. Então, a gente vai olhar, porque ele calcula no dia, né? É que nem o índice com ATP marcações lá. Ele calcula no dia a sua amplitude e a gente surfa ela. Outro ponto também, olhem os juros, tá? DXY, usem esse indicador lá, o ADX, porque ele vai ajudar vocês também a enxergar a mudança ali do dólar nos juros, tá? O IFR também. O IFR, o pessoal montou posição na compra no final do dia, no dólar. Então, a gente tem que olhar isso aí. E tem, além do canal, a gente tem esse gapzinho para fechar. Tá? Então, vamos observar se ele vai subir isso aqui tudo mesmo. São 65 pontos, tá? É uma baita de uma surfada aí para dólar, tá? E o índice aí surfar aquela venda lá da onda 3. Bom, acredito que estamos bem colocados agora, tá? Então, ele tem que mudar essa frequência aqui. Terminar de pagar ela e mudar ela. Daí ele pode fazer um pouco desse movimento aqui, ó. Onde ele aumenta, né? Ele diminui ela, a venda, e aumenta a amplitude da compra. Aí a gente sobe também. É uma outra forma de analisar. Ele troca, ele paga essa amplitude, mas troca ela, ó. De 42 pontos, ele termina de pagar, faz uma compra, aí dá ali os seus 30, aí volta e diminui a amplitude vendedora. Aí tu já sabe que ela ficando menor que a compra, agora a gente vai subir. Dá um desequilíbrio aí do preço, né? Tem mais força compradora. Então, a gente vai ter, porque nem aqui, a barra de venda 42, a barra de compra 29, o mercado desce ou lateraliza, e aí? Então, a gente tem que observar as estruturas que ele começa a montar, né? Depois ele dá uma estrutura maior. Mas era isso, tá? O dólar era isso. E ajuste, fechamento, você sempre olha isso aí que isso é importante pro dólar, assim como a POC. A POC do dólar ficou em... Ó, também aqui nessa região, ó. Temos uma POC importante. A POC do dólar ficou nos 5,723. 5,723. A POCzinha do dólar, que eu gosto de deixar aqui. E aí vamos olhar a POC do índice que a gente não olhou. Que é importante também a gente ter a POC do índice. POC do índice, propriedades, texto, lado direito. POC do dia 2 de junho, tá? Então, o dólar temos essas marcações. O índice... a gente também tem que olhar após a liquidez, tá? Mas a princípio seria isso, de mais forte, assim. E o índice, a gente precisa botar o TP, pra gente ver o ajuste também, né?
Ó, existe uma POC segurando o preço, tá? Aqui nessa região, então a gente tem que cuidar isso. Ó, essa POC aqui, o preço tá aqui, ó. Quando eu falei que ele tinha que sair, né, da região, surgiu mais uma POC aqui para quebrar, fracionar mais ainda a nossa região, tá? Então, a gente tem que observar isso também. Tá, então temos mais uma POC. Então, o nosso índice pode fazer esse movimento aqui, ó, na POC. Também, ó, tá? Pode fazer esse movimento aqui. Mas vamos observar. Se descer dessa região aqui, ó, tu tem mais uma resistência da POC, tá? Então, ele tem que ficar abaixo da POC. Ele tem que ficar abaixo dos 50% do dia. E ele tem que ficar abaixo da POC. Aqui nós temos, nós temos uma liquidez acima dessa POC aqui, ó. Do dia 29 de abril também. Nós temos uma liquidez aqui, ó. Por isso que eu digo que ele pode testar ela ainda. Então, existe essa possibilidade. Mas tudo vai depender da região que ele vai abrir, daí ponto de decisão. Porque se ele tem muitas liquidez para cima para buscar, então ele pode pegar essas liquidez, abrir em cima, né? Por quê? Porque quais são os alvos, né, do dia anterior? É essa região aqui, ó. Ele pode abrir na VWAP e mergulhar, entende? Por isso que eu digo que o índice, ele tem essa região aqui, ó. Ele pode abrir aqui e mergulhar. Se ele abrir aqui e mergulhar, ele vai pegar a liquidez de tudo isso aqui, ó. Tá? Onde ele deu liquidez aqui. Porque o alvo sempre, uma das coisas que ele busca, né? É o ajuste, que tá um pouco acima, ó. Ele busca o ajuste e a VWAP do dia anterior, na abertura. Como ele tem que descer depois para seguir na queda, se ele for seguir na queda, né? Mas ele precisa fazer aqui um choque do movimento. Então, ele pode abrir aqui em cima, tá? E mergulhar. Pode sim, tá? Então, observem isso, a região que ele tá abrindo. Região que o mercado tá abrindo. Amplitude 1, amplitude 2. A mínima do dia anterior. Que ele já furou, tá? Que estranho que ele não tá mostrando 50% do dia. Fechamento, mínima, abertura, amplitude, 550 pontos, 50% do dia atual. Aqui. Então, aqui, ó, ele pode fazer um teste dos 50% do dia atual. E pegar esse POI aqui, ó. Olha aqui, ó, 50% do dia atual. Essas marcações vocês têm que ter, gente. Isso é extremamente importante vocês entenderem o que o preço está fazendo. Se chama pontos de decisão. Ajuste, 50%, abertura, fechamento. Tem até uma ferramenta nativa do Profit que é pontos de decisão, né? Do preço. Que é onde ele pode buscar, ó. Então, ele tem esse modelo aqui, mas ele tem esse modelo mais ampliado, ó. De buscar essas regiões aqui. Antes, né? De buscar essa região para descer, ó. Daí seguir na queda, tá? Se ele for seguir essa tendência, o que eu preciso olhar aqui também, ó, para vocês?
qual foi a posição que o índice montou, né, no final do dia. Aqui tem uma leve alta e aqui, ó, manipulação do mercado para venda, ó. Então, teve o pessoal se posicionou nas vendas e o dólar nas compras. Então, existe isso. Assim como esse indicador antecipa, né, o movimento de compras e vendas, aí vocês vão usando ele. Esse TV Matrix aqui, que é o MACD junto com o saldo de agressão e o saldo delta, esse indicador vocês não encontram por aí não, tá? Assim como os robôs que a gente tem. A minha ideia é que esse mês todo mundo que renovar a sala vai ganhar, tá? O indicador. Preste atenção, então quem pagar até o dia 10 recebe o indicador TV Matrix. Que ele ajuda aí vocês nas operações. Tá? Então, o que ele dá, ó, junto com a divergência quando tem do IFR, aqui teve notícia, ó, mas ele já começa a ficar com a crina dele rosa antes de dar a venda efetiva, tá vendo? Então, aqui, ó, se tu vende ele no M, que ele faz o M, tu já espera só o reteste. Aí tu já tem a venda aqui, ó, até o final do dia lá. Pelo menos pegou 800 pontos aqui, tá? E isso eu tô falando do meio-dia, que é um horário que praticamente não dá para operar, né? Um pouco volume, mas o indicador te dá aí as entradas, tá? Quando deu a compra, eles já estavam anunciando a venda no topo. Então, vira a mão e vende. Quem subiu comprado na abertura, tem muita gente que com medo de entrar pela velocidade que está subindo, se assusta, né? Tá fazendo uma raspada de liquidez aqui, ó, subiu 1.700 pontos ontem. Ele deu a cal antes, um dia antes, no fechamento, ó, tá vendo? Que o mercado ia abrir acima. E quando ele entrou à venda, vocês esperam o topo se formar, vocês viram a mão. Porque ele tá mostrando a força de venda nessa subida, tá vendo? Ele tá mostrando isso. Aí vocês olham a divergência do FR, o gráfico subindo e o FR descendo, ó. Fazendo topos e picos de descida. Ou seja, o pessoal montou a estrutura vendedora na abertura. Então, é isso que vocês têm que aprender a enxergar nesses indicadores. Porque o que vocês não enxergam é a correlação, mas ela existe. E é aqui que vocês pegam a venda. Então, ontem deu para pegar 5.000 pontos brincando no índice. Tu pegou, ó, 1.700 na subida, 1.600 na descida, mais 800 meio-dia? Faz as contas, você vê. Porque você tem um indicador que mostra para vocês esse movimento. Então, tem que confiar no indicador. Vocês têm que estudar eles também. Então, o IFR já existe no ativo do Profit. Vocês ganhando o TV Matrix, vocês vão conseguir saber os pontos de entrada. Que são, no nosso caso, ó, tu tem um topo anterior, maior. Tu tem uma fechamento do gap na abertura. Tu tem uma continuidade do movimento. Olha o gráfico inteiro e tenta entender. Onde ele está indo fazer teste de máximo, o gráfico trabalhou fazendo teste mínimo, fazendo mínimo. Agora ele sobe para fazer teste máximo, ele vai até 80% dessa alta, tá? Se ele conseguir ganhar, depois que ele voltou para mínima, fez teste máximo, fez teste mínima. Então, essa amplitude toda de teste máximo, teste mínimo é muito bom de pegar. Que é a região que o índice está, ele está pagando grandes amplitudes para depois lateralizar, para depois suavizar o movimento. É isso aqui que vocês vão ter que pegar, pelo menos. Nem sempre na abertura, né, ele faz esse movimento. Ele pode abrir, como eu falei, aqui na VWAP, descer um pouquinho, sei lá, 700 pontos, 800, e depois fazer aquele grande movimento. E depois lateralizar de novo. Então, você tá vendo que o índice está fazendo esse movimento. Ele faz um grande movimento e depois ele suaviza, né? Então, vocês têm que tentar pegar esses movimentos grandes. Tá? Então, agora ele fazendo teste mínimo é para rompimento.
Então, vamos observar isso. Só que ele tem liquidez e tem que trabalhar em cima da VWAP. Então, vai depender do ponto de abertura. Para ele mergulhar, ele tem que abrir e se manter abaixo dos 50% do dia, tá? Buscando liquidez de alguns pontos aqui para depois descer, tá bom? Acho que era isso. Bons estudos, bons trades a todos. E cuidem as estruturas, né? Porque aqui no fundo, quando ele trocar para compra, se tiver as divergências, vocês sobem de novo, tá bom? Sucesso, até mais.